Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Isso só para iniciar, né? Depois nós vamos fazer algumas outras leituras dentro do próprio livro de Joel. Então você pode deixar ele aberto. Se a sua Bíblia tem uma daquelas fitinhas assim, né, de tecido, você bota bem aí no Joel 2, que a gente vai andar um pouquinho mais ainda pelo capítulo 2 do livro de Joel, tá bem? Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Vamos passar então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Deus Santo, graças te damos pela Tua palavra e te pedimos ao Senhor que por meio dela Tu venhas falar conosco, ó Senhor amado, nesta manhã, abençoando-nos, ó Pai, sobretudo com a Tua presença, Pai, por meio do Teu Espírito, mas abençoando-nos também, ó Pai, com sabedoria que desce do alto e com poder que vem do alto também, para a transformação das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Pode-se dizer que a profecia é a assinatura de Deus nas Escrituras, porque ao cumprirem-se elas, as profecias ao serem cumpridas, elas obviamente mostram que o Senhor estava envolvido nisso, que o Senhor está cuidando disso, que o Senhor é Senhor dos tempos, é Senhor de tudo que há e em todos os tempos. Tudo está sob o controle de Deus, tudo está sob a sua autoridade e dentro de suas mãos para o seu governo e para a nossa alegria do povo de Deus, para a nossa satisfação. O Senhor opera tudo aquilo que Ele tem falado, e a palavra de Deus, ela sempre vai ser confirmada pelos fatos históricos, e pela manifestação do poder de Deus ao longo da história. Esse livro aqui de Joel, ele fala de profecia, em profecia sobre o fim dos tempos. E ele fala, e ele usa, digamos assim, a expressão dia do Senhor, aqui, como sendo, obviamente, o dia da vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, esse dia que trará junto consigo o juízo final, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a inauguração de uma nova era, na verdade, um novo céu e a nova terra, e uma era de plenitude de bênção, uma era não, desculpe, a era eterna da plenitude de bênção de todo aquele que crê no Senhor. Porque quando a gente fala assim, uma nova era, parece que ela vai passar em algum momento, Na era eterna, da provisão de Deus sobre todo aquele que nele crê. E, obviamente, que todo o livro, toda a profecia, ela sempre esconde a data. A gente pode ir percebendo os fatos e percebendo os tempos e a aproximação deles pelos fatos que vão se cumprindo, porque elas sempre apresentam os fatos numa sequência temporal, todavia sem estabelecer em que tempo que isso chega. Lembra? O Senhor, Ele reserva o dia da sua vinda, o dia da vinda do Senhor Jesus, está reservado para a única e exclusiva autoridade do Pai. Então, isso não é revelado a nenhum de nós. O que são revelados são os acontecimentos que antecederão. E no livro de Joel, algumas dessas coisas são pinceladas também. Em vários livros da Bíblia, isso é tratado, e aqui tem a própria visão que Joel recebeu a respeito desses dias, desse tempo. E, obviamente, ao lermos aqui, nós vamos perceber
que ele trata, e parece que ele está tratando imediatamente do povo de Israel, que está diante dele naquele tempo. Mas ele trata, obviamente, não só disso, mas também do povo que viria ainda a nascer, né? Do povo que ainda chegaria na terra, e trata também de outras coisas também que viriam a acontecer. Mas quando a gente olha para isso, a gente tem uma mensagem central, e essa mensagem central, ela é atemporal. Essa mensagem, ela é atemporal. Ela serve para que nós compreendamos quais são os eventos que virão antes do fim, mas também serve para nós compreendermos como é que Deus trata das coisas conosco, né, enquanto o fim não chega. Como é que Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossas vidas antes ainda que chegue o tempo do fim. Então, nós vamos enxergar aqui alguns elementos que são fundamentais para a nossa compreensão da dinâmica de Deus, do relacionamento de Deus conosco, né? Como Deus enxerga as coisas e como Deus fala conosco. Para além dessa questão do fim dos tempos, aqui existe uma questão relacional, e é como nós vamos abordar agora. Não vamos olhar para a questão especificamente do fim dos tempos apenas, mas para a questão do relacionamento, essa questão relacional entre nós e Deus, né? Ou seja, partindo do Senhor essa relação, enquanto esse tempo não vem, esse tempo misterioso, esse tempo que nós não sabemos quando se dá, quando será, né? Enquanto o Senhor não vem, esse relacionamento está estabelecido. E nós vemos, então, que nesse livro aqui, o Senhor, primeiramente, ele fala, ele conclama o povo ao arrependimento, e aí, então, ante uma resposta favorável do povo em relação ao arrependimento, no capítulo 2, nós vamos ver que Deus, então, apresenta ou demonstra a sua compaixão, perdoando, abençoando o povo, derramando sobre eles, antes ainda, derramando sobre eles bênçãos sem medidas, antes ainda do tempo do fim. Como eu falei, a abordagem que nós vamos fazer é a questão relacional, como Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus faz por nós, enquanto aguardamos esse tempo do fim. O que é e como é que Deus age agora, tirando um pouco o foco daquilo que acontecerá no fim, como é que Deus age agora conosco. E aqui, então, nós vemos que nesse texto que nós lemos aqui, do versículo 12, versículo 13, fala sobre uma coisa que é fundamental para o relacionamento com Deus, é arrependimento. Arrependimento é basicamente mudança de direção, é mudança de inclinação. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre a inclinação para a carne, a inclinação para o espírito, sendo que a inclinação para a carne sempre produzirá pecado, e a inclinação para o espírito produz, então, santidade, virtudes espirituais que são do Senhor, não é isso? Então, quando a gente fala sobre arrependimento, a gente pode pensar nisso, no pendor da carne e no pendor do espírito. Arrepender-se é inclinar-se na direção do Espírito de Deus, inclinar-se na direção da vontade de Deus, do propósito de Deus, pender para esse lado e não para o outro lado. Então, arrependimento fala de reversão de inclinação, fala de reversão de trajetória. E aqui o Senhor fala claramente, ele diz, olha, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Convertam-se a mim, primeiro elemento que eu queria destacar, sobre conversão, que tem a ver com arrependimento. Convertam-se a mim de todo o coração. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa capacidade de imitar a realidade ou de forjar uma realidade, na verdade, superficial, você olha a superfície, mas que esconde aquilo que está interiormente estabelecido na vida da pessoa. É muito fácil para o ser humano imitar padrões de comportamento superficialmente, enquanto esconde toda a podridão que está dentro dele. Nós podemos muito bem, culturalmente, você sabe muito bem o que é que te faz ser mais aceito pelos seus irmãos. Então, você fala, nós temos os nossos próprios jargões, glória a Deus, a paz do Senhor, graça e paz, enfim, isso faz parte são expressões que não são comuns no dia a dia, do secular, mas que dentro da igreja são. E a gente sabe muito bem
que moderação é apreciável e não nos custa nada ser moderados por 1h30 ou 2 horas enquanto estamos na igreja ou quando estamos diante de algum irmão. Ou seja, com pouca coisa nós nos esforçamos e escondemos muitas vezes um comportamento e uma inclinação mental, uma disposição emocional, uma disposição espiritual totalmente contrárias. Então Deus fala aqui que Ele quer que isso seja de todo o coração. Ou seja, que esse arrependimento, que essa conversão, essa transformação, ela não afete apenas a nossa aparência ou a nossa maneira de agir de modo superficial, ou seja, socialmente. Porque todos nós temos, como já falei, essa capacidade de usar máscaras, de tecer máscaras para esconder-nos atrás delas. Mas só que nós não conseguimos nos esconder de Deus atrás dessas máscaras. Podemos nos esconder atrás das máscaras, podemos nos esconder dos homens, dos seres humanos. Mas não podemos nos esconder de Deus, porque Deus não olha a face, Deus não olha a aparência, Deus não olha a superfície, Deus olha o coração. Portanto, a nossa responsabilidade, se de fato somos sinceros, se de fato cremos, a nossa responsabilidade é maior, porque é bom que eu cuide da aparência, da fachada, é bom que eu apresente, digamos assim, uma boa face, não uma máscara, mas uma boa face, mas é necessário que isso parta do meu coração, que isso saia lá de dentro, que isso venha se formando desde o interior do nosso coração, porque senão, de outra forma, isso será meramente hipocrisia e não tem nada a ver com arrependimento. Outra coisa para falar sobre arrependimento é que ele é diferente de remorso. Ele é diferente do sentimento de culpa e da dor emocional de perceber-se errado ou de perceber-se exposto em vergonha. O remorso, ele tem mais a ver com esse sentimento de culpa, que é uma coisa que Deus não aprova e não quer para nós. Porque o sentimento de culpa, ele funciona como um aguilhão, como um espeto de Satanás, para espetar as pessoas, mas ele não muda nada, ele só traz sofrimento em decorrência do pecado. Deus não quer sofrimento em decorrência do pecado. Deus quer arrependimento, mudança, ou seja, uma vez que há pecado, que a gente mude. E o remorso, obviamente, é chorar por perceber o mal que se fez, mas não ter intenção de fato de mudar. É chorar, é se angustiar, ou se entristecer, ou mesmo se envergonhar ante um fato, mas sem mudança pessoal. O que o Senhor quer não é remorso, é arrependimento. Remorso também é distinto de arrependimento. Arrependimento de fachada, espiritualidade superficial, religiosidade, Deus não quer. Ponto 1, já falamos. Outra coisa que Deus não quer é justamente remorso. Por quê? Porque sentimento de culpa, na verdade, é uma ação de Satanás contra a vida do pecador. Porque pela culpa, pelo sentimento de culpa, ele afasta o pecador do Senhor, ele envergonha o pecador, ele isola o pecador do rebanho, quando Deus, na verdade, não quer nada disso. A pessoa pode se arrepender sem uma lágrima sequer, e sem sequer se contristar. Arrependimento é uma decisão de deixar de fazer o que a carne quer fazer para fazer aquilo que o Espírito de Deus quer fazer, quer que nós façamos. Amém? Então, arrependimento pode ser sem choro, arrependimento pode ser sem contristamento, arrependimento pode ser sem constrangimento, sem qualquer um desses sentimentos. Arrependimento, ele é basicamente e simplesmente mudança de atitude, mudança de ideia a respeito daquilo que se faz, e, obviamente, concordando-se com a vontade de Deus, buscar ardentemente, esforçadamente fazer aquilo que é o propósito de Deus. Amém? Então, sentimento de culpa, lembra? Quando você sente culpa no sentido de ficar abatido, de ficar envergonhado, de ter vontade de se afastar, de não ter coragem de orar, de falar ao Senhor, isso é do diabo. Isso é acusação maligna. Isso não produz fruto, o fruto que Deus pretende. Deus não quer você contristado, nem se rasgando todo, nem se batendo todo. Deus não quer você procurando suicídio porque fez alguma lambança gigantesca. O que Deus quer de nós é que nós decidamos agir de outra forma. Decidamos profundamente agir de outra forma. Isso pode, como já falei, pode ser sem uma lágrima sequer. Apenas o reconhecimento de que aquilo é errado e a mudança.
Então, olha o que ele diz aqui: convertam-se de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Os judeus tinham essa mania, não só eles, mas outros povos. Mania, não, essa maneira, né? Vamos dizer assim. Não só eles, mas outros povos, principalmente na região, de quando a pessoa estava triste demais, ou seja, pelo luto, ou mesmo porque estava arrependida demais de uma coisa, então ela rasgava as suas roupas, às vezes jogava cinzas sobre a sua cabeça, né, para demonstrar que estava triste, que estava arrasado com aquilo que fez. Né? E então aqui o Senhor diz: rasgue o seu coração e não as suas roupas. Né? Ou seja, que você rasgue algo que está bem mais no fundo. Está falando aqui sobre justamente a profundidade do nosso arrependimento. Ou seja, que ele não seja superficial, mas que ele vá até o fundo da nossa alma. Rasgar o coração, quando você rasga a sua roupa, vamos usar essa alegoria, né, essa imagem, essa comparação. Quando você rasga a sua roupa, o que aparece no rasgado? Você rasga a sua roupa, aparece o seu corpo, não é isso? Se você rasga o seu coração, por quê? Quando você rasga a sua roupa, aparece o conteúdo da roupa. Geralmente, o conteúdo da roupa somos nós. Né? Aliás, é interessante, né? Hoje em dia é moda comprar, o cara já compra roupa rasgada. Né? Antigamente, quando rasgava a roupa, a pessoa tentava costurar, remendar, cerzir, ou trocava, comprava outra. Agora a pessoa já compra a roupa rasgada. Né? Que maravilha, porque aí a roupa nunca fica velha, né? Porque ela já foi comprada em degradação, né? Mas o que acontece é que quando a roupa da gente rasga, aparece então o conteúdo. Quando eu rasgo o meu coração, aparece o conteúdo do meu coração. Não é? Então, uma pessoa de coração rasgado é a pessoa, de fato, segundo a vontade de Deus. Porque dentro do nosso coração é que residem os pecados. Dentro do nosso coração é que reside também, vamos dizer, não no coração físico, né? Mas está falando aqui de um coração interior, do nosso sentimento mais profundo. Né? Dentro do coração reside o pecado e reside também, eu deveria residir o tempo todo, o Espírito Santo, o seu fruto. Uma pessoa de coração rasgado, ela mostra a sua humanidade real. A humanidade real, verdadeira, de todos nós, é que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Que o Espírito Santo habita em nós, mas juntamente com o Espírito Santo há resquícios da nossa velha natureza, de vez em quando aprontando. Então, quando o meu coração está rasgado, então eu não escondo que eu sou pecador, que eu tenho falhas. E isso é fundamental, gente, porque aquela pessoa que bate na mesa e diz que não tem pecado, que é a alma mais pura do... Como alguém disse aí, né? Eu sou a alma mais pura não há ninguém mais limpo, mais justo do que eu, coisa parecida. Isso aí é presunção pura e falsidade. Desconfie daquele que diz que não tem, né, pecado, que é santo, que é o tal, porque isso não existe. Todo ser humano carece da glória de Deus. A glória de Deus não brota em nós e não permanece em nós. Ela vem sobre nós. Todos nós carecemos, então, desse derramamento da glória e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós somos pecadores. Por que tentar negar isso, se em algum momento você vai mostrar justamente isso? Então, para não passar por hipócrita, para ser verdadeiro, assuma-se como alguém que falha, como alguém que erra, mas como alguém que está no processo de lutar contra os seus erros, porque isso sim agrada o Senhor. Amém? Não existe homem perfeito. Foi só melhorar um pouco, foi só ser um pouco melhor que Elias foi para o céu, vivo. Enoque andava com Deus e já não era, foi tomado vivo. Perfeito nunca teve por aqui, só Jesus. O varão perfeito de Deus enviado justamente para que morresse em nosso lugar, fosse o sacrifício aceito pelo Senhor. Então, você é pecador, assuma isso. Você erra, você é pecador não porque vive na prática do pecado, mas porque o pecado ocorre na sua vida. Amém? Porque não basta só assumir-se como pecador se você não está nem um pouco se importando com isso.
O pecado é uma ocorrência, é um acidente, não é um estilo de vida naquele que crê no Senhor. Amém? Certo? Você não escolhe o pecado. Então, rasgar o coração, um coração rasgado, ele mostra o seu verdadeiro conteúdo. Sim, que nós somos deficientes na nossa ética, sim, que nós temos pecado, sim, que o Espírito Santo também age em nós, que nós temos humildade para sujeitarmos-nos ao Espírito de Deus, sim, a glória de Deus foi posta em nós, nós somos um vasinho meio rachado, e a gente precisa sempre botar mais para dentro do Senhor, encher mais do Senhor, porque a gente está sempre vazando virtude, não é? Parece que o coração da gente é como se fosse um filtro, né? A virtude vaza, mas o pecado continua por ali. Parece que o pecado é mais pesado, maior do que o tecido. Então, ter um coração rasgado, né? Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, ou seja, Ele não se irrita por qualquer coisa. Você se irrita por qualquer coisa? Rapidinho, não é? Pois é, mas o Senhor não é assim, Ele é tardio em irar-se. Por isso que as pessoas às vezes dizem assim, puxa, mas Deus não está vendo? O mal está prosperando, esse cara está fazendo coisa errada, essa pessoa está agindo mal, e Deus não está vendo porque Deus não para ele, porque Deus é tardio em irar-se. Deus é bondoso, Deus é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia, ou seja, Ele é grande em perdão. Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Você vai ver aí, por exemplo, com o rei Ezequias, né? Vai ver em outras circunstâncias mais, parece que Deus mudou de ideia, né? Essa é uma visão humana, uma visão antropomórfica, ou seja, uma forma humana de ver a ação de Deus. Na verdade, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é perfeito, quem é perfeito não precisa mudar, então não... Mas, aos nossos olhos, parece que Deus muda de ideia com relação ao juízo que ele havia anunciado, não é? E aqui é interessante que você, lendo esse texto, você vai ver que ainda dentro do capítulo 2, o Senhor, né, mostra aqui uma mudança em relação ao juízo que ele estava falando. Abre aí, por favor, no versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Falando sobre arrependimento, né? Ou seja, para o povo arrependido, né? Então, mediante arrependimento, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte eu o removerei para longe de vocês e lançarei para uma terra seca e deserta. Aqui, volto a falar, não estou falando da profecia do final dos tempos, eu estou enfocando na maneira de Deus se relacionar com o arrependido. Deus se relaciona com o arrependido abençoando-o. Contra aquele que não se arrepende, obviamente ele está em juízo contra Deus, com Deus. Em algum momento vai colher o fruto mau das suas más obras. Mas com relação àquele que se arrepende, olha como o Senhor age. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra, se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite. Ou seja, está falando aqui de abundância, né? Está falando de abundância. Aquela era uma sociedade agrícola, basicamente. Então, tudo, e naquele tempo, obviamente, as pessoas não tinham a disponibilidade de alimentos e de coisas que nós temos nos dias de hoje. Então, eles viviam daquilo que plantavam, daquilo que colhiam. E as suas principais colheitas eram o cereal, né? Fosse o trigo, fosse o outro cereal mais, como chama, lentilhas e coisas assim, né? Era o cereal, o vinho, que era, obviamente, da uva, né? E o azeite, que eram os principais cultivares, os principais
elementos da alimentação daquelas pessoas. Então, aqui fala que o Senhor se compadeceu do seu povo, o Senhor respondeu ao seu povo e disse, eis que lhes envio o cereal, né, o vinho, o azeite, vocês ficarão satisfeitos. Ou seja, está falando de abundância. Aquele que de fato se arrepende de coração, o Senhor o prosperará. Não é que ele nunca mais vai passar por problemas, mas quando nós estamos arrependidos de coração, quando nós de fato estamos convertidos de coração, Deus cuida de nós, e Deus nos prospera, e Deus nos abençoa, e não nos faltará nada. Segundo a misericórdia de Deus, não méritos humanos, segundo a misericórdia de Deus, nada falta. O salmista, né, Davi, fala, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque é o que acontece de fato. Aquele que crê no Senhor, aquele que investe a sua vida, o seu coração no Senhor, aquele que rasga o seu coração e está de fato servindo a Deus de todo o coração, o Senhor o sustentará. De alguma forma o Senhor o sustentará. Ele fará vir pão do céu, codornizes, as roupas não vão gastar, um anjo vai aparecer e vai trazer, até o corvo vai trazer alguma coisa, mas Deus sustentará aquele que de coração rasgado serve ao Senhor, aquele que tem a sua vida de fato na mão do Senhor. Então, o arrependimento, no sentido da conversão de fato, trará para nós benefício material também. Volto a dizer, Deus prospera. Não é questão de dizer que Deus vai te fazer rico, mas o Senhor cuidará de nós e nós teremos sempre a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A provisão de Deus estará sobre aquele que tem o seu coração quebrantado, sobre aquele que vive segundo a vontade do Senhor. E mais do que isso, Deus não só provê para a nossa existência física e material, Deus provê também para a nossa existência como homens e mulheres espirituais. Nota aqui que esse texto fala, você vai pegar aqui agora uma parte grande falando sobre essa compaixão de Deus, sobre o livramento de Deus, sobre a provisão de Deus. Não é? Ele diz aqui, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Ele está falando que Israel caía no opróbrio, na vergonha, não é? Por causa justamente da sua desobediência. Mas ele removeria a causa disso. Não quer dizer que o crente não pode ser zombado por alguém. Quer dizer que aquele que anda com o Senhor terá honra e dignidade diante dos homens. E se alguém zombar, está zombando porque é zombador mesmo, não porque achou motivo na pessoa, mas porque simplesmente é da sua má índole. Porque o Senhor restaura a nossa honra. O Senhor levanta a dignidade do seu povo. O Senhor exalta o seu povo diante dos homens. Ao menos dos homens que importam. Né? Aqueles que de sincero coração olham para nós. Os zombadores, eles estarão aí para juízo, segundo a vontade do Senhor. Mas não achará motivo em nós, porque haverá honra em nossas vidas. Amém? Quando alguém é espezinhado, geralmente é porque está fazendo coisa errada mesmo. Mas para o arrependido haverá honra e dignidade, porque o Senhor fará resplandecer a sua justiça como o sol do meio-dia. Amém? Você crê nisso? Amém. Ele fala aqui, olha, o invasor que vem do norte, né? Eu o removerei. Está falando dos povos que vinham do norte para invadir a terra. Por exemplo, os hititas vieram também. Os hititas é um povo misterioso, né? Nós achamos ele na Bíblia e só agora, recentemente, é que os historiadores foram confirmar a existência desse povo. Mas também aqueles que vinham do norte, no caso aqui, os próprios sírios, né, e assírios, que atacaram Israel pelo norte, né, e invadiram a terra. Ele está dizendo aqui, eles, os invasores que vêm do norte, eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta, para a aridez. Não é? O nosso adversário não é sangue nem carne, não são pessoas, não é? Mas aquele que vem para tentar invadir a nossa alma, ele está lançado fora no sangue do Cordeiro Jesus. Amém? Satanás e as suas hostes não podem mais invadir.
e não podem invadir o arraial do povo de Deus. Amém? Não podem invadir a nossa vida, não pode saquear a nossa vida, porque eles estão debaixo da autoridade do nome que nos foi dado, o nome de Jesus. Amém? Então, ele vai falando aqui dessas virtudes que são derramadas sobre aquele que se arrepende, aquele que está andando com o Senhor. E aí, então, vem também a promessa de bênção e derramamento espiritual. Abre aí o versículo 28, já lemos o 18 em diante, vamos ler o 28. E acontecerá depois disso. Então, olha aqui, nós temos camadas, não é? Temos uma ordem cronológica. Deus abençoa-nos, não é? Nos prospera, nos protege, nos abençoa materialmente, nos guarda, nos torna honrados e dignos, não é isso? E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E essa é uma promessa para o final dos tempos. Essa promessa está cumprida? Como não? Essa promessa está em andamento. Desde o século XIX, pelo menos, de um modo mais substancial, o derramamento do Espírito tem sido grande sobre a humanidade, em muitos povos, em muitos lugares, o povo de Deus, em muitos lugares, é batizado no Espírito Santo, os dons voltam a fluir, sinais, prodígios acontecem no meio da igreja. Avivamento, crescimento. Olha a igreja do Brasil, na década de 60, a igreja evangélica no Brasil era um pequeno punhado de pessoas. Na década de 70, ela começa a se expandir, talvez estivesse na faixa dos 5%, hoje em dia é 5, 6 vezes maior do que isso. Hoje em dia, são mais de 40 milhões de brasileiros. É derramamento do Espírito. Esse é um chamamento do final dos tempos. E olha o que diz aqui, acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Que humanidade é essa? Ou seja, não é só sobre o povo de Israel, o Israel mesmo descendente biológico de Abraão. É sobre toda a humanidade que crê, obviamente. Ou seja, esse poder foi derramado sobre os povos, já desde Pentecostes. Começou a ser derramado, e nesse tempo final, ele é derramado de um modo especial, mais uma vez, de um modo maior. Acontecerá que então derramarei o meu Espírito, depois disso, sobre toda a humanidade. Aí ele fala, descreve, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Hoje em dia a gente ouve isso e não causa tanto impacto. Mas no tempo de Joel, quem profetizava era Joel. E só. No tempo de Isaías, quem profetizava era Isaías, e só. O que ele está dizendo aqui, olha, eu não vou ter um homem só numa geração, mas é sobre o meu povo que eu vou derramar essa bênção. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Ou seja, derramamento de poder espiritual, não mais sobre uma pessoa numa geração ou duas numa geração, mas sobre todo o povo de Deus. E nós temos que querer que isso aconteça na nossa vida, pessoalmente, experimentar isso da parte de Deus, porque é promessa, e Deus, quando dá alguma coisa em promessa, é porque Ele tem prazer em fazê-la cumprir-se em nossas vidas. Amém? Ele tem prazer em fazer cumprir-se isso em nossas vidas. Portanto, então, o arrependido de coração, aquele que tem o seu coração rasgado, aquele que não vive uma fé superficial, mas deixa essa fé aprofundar-se ao fundo do seu coração, ao ponto de rasgar o seu coração, este será abençoado por Deus, este o Senhor prosperará, este o Senhor cuidará, preservará, lhe dará honra, lhe dará dignidade. A esse Deus dará também o seu Espírito Santo, o seu poder, os seus sinais e prodígios estarão presentes na vida desse povo. Nós temos que crer nisso, para desejar ardentemente isso, e buscar ardentemente isso. Diz aqui, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. As coisas religiosas em Israel aconteciam muito dentro de uma certa casta. A casta dos sacerdotes, dentro do povo
dentro da família levita, não é? Ou seja, dos levitas, do subgrupo levita, dentro dos israelitas, da tribo de Levi, nos sacerdotes, era sobre pessoas que tinham, muitas vezes, as pessoas que eram usadas, né, no serviço do templo, eram pessoas, obviamente, que gozavam de um certo prestígio em Israel. Isso não era coisa para servo e para serva, não. Entende? Na verdade, a gente vai perceber isso, até mesmo dentro da própria igreja de Cristo, isso se alastrou, não a igreja de Cristo, mas a igreja, vamos dizer assim, a cristandade, vamos usar essa palavra. É interessante, porque, por exemplo, a Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, na década de 50 para 60, é que eles resolveram ter uma opção preferencial pelo pobre, porque, na verdade, o pobre não tinha lugar na igreja. Era populacho. Os primeiros lugares eram para as autoridades e coisas parecidas. Isso é uma coisa muito humana. O ser humano discrimina, o ser humano afasta, o ser humano reclassifica e classifica as pessoas de acordo com as suas posses, a sua capacidade ou o seu poder, ou qualquer poder de influência que tenha. Os servos e as servas não eram pessoas comumente usadas e não seriam usados no serviço na casa do Senhor. Mas olha aqui o que diz: eu vou derramar o meu espírito, eu vou derramar sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visão, e até os servos e as servas, sobre eles eu derramarei o meu espírito naquele dia. Ou seja, sobre toda a igreja, não importa se você é pobre, se é rico, se você é alto, se você é baixo, se você é da cor que você é, ou qual é o nome que você tem, se você é bonito, se você é feio, o que importa é que o seu coração esteja rasgado. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando existe acepção, isso é coisa de gente, Deus não faz. Deus escolheu um povo, chamou para si, sobre esse povo ele derrama de modo, a sua promessa, de modo que ela possa cobrir, ou que ela esteja sobre todo ele, sobre todos nós. Então, se você acha que você é pequeno demais, você não é para o que Deus quer fazer. Se você acha que você é velho demais, você não é para o que Deus quer fazer. Se você acha que você é pobre demais, você não é para o que Deus quer que você faça, para o que Deus quer fazer. Se você acha que você é iletrado demais ou letrado de menos, você não é insuficiente para aquilo que Deus quer fazer, porque Deus derrama o seu Espírito sobre todo aquele que tem um coração rasgado, sobre todo aquele que está arrependido diante do Senhor, sobre todo aquele que busca de todo o coração. Deus abençoa a nossa vida materialmente, Deus cuida de nós, Deus restaura a nossa honra, Deus eleva a nossa dignidade. O Senhor também derrama sobre nós o seu Espírito e opera maravilhas no meio do seu povo. Amém? Volto a dizer, não estou tratando da questão profética, estou mostrando o modo operante de Deus, como Deus age dentro desse texto aqui, com relação aos seus filhos. E ele diz aqui, olha, mostrarei, aí está falando de tempo, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Misericórdia, né? Você já tem visto essas imagens por aí? Essas imagens estão presentes. Sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muitas coisas vão acontecer ainda, meus irmãos. E talvez no nosso tempo, a gente não sabe. Mas, aparentemente, assim, eu sei que outras gerações já pensaram do mesmo jeito, é porque o ser humano sempre acha que não pode piorar a coisa, mas ela sempre piora mais. A coisa sempre pode piorar. Tudo que é ruim ainda pode piorar. Tem muita coisa ruim por aí. Muitas coisas piores. Eu imagino os irmãos no tempo da peste negra, na Idade Média. 1/3 da população da Europa, 1/3 ou 2/3, não lembro mais. Mas é muita gente morrendo. Eles também deviam achar estar perto, mas tem muita água ainda debaixo da ponte depois daquilo. E olha o que está acontecendo nos nossos dias. De novo, esse negócio de ameaça nuclear. Quando eu era criança, a gente sempre pensava, sempre tinha esses temas. Pode acontecer uma guerra nuclear a qualquer momento. A União Soviética, os Estados Unidos, se enchendo de bombas. E olha o assunto que voltou de novo. Olha o assunto que voltou de novo.
Se houver uma guerra nuclear, uma das coisas que vai acontecer é isso, o céu vai se escurecer. Tá? Porque isso vai produzir fuligem, fumaça, partículas no ar. Sei lá, 2, 3 anos sem o sol como nós o conhecemos hoje. Vê como as coisas podem... Ao mesmo tempo que a gente tem que se preparar para que não seja, né, pensar que pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, veja como as condições estão presentes também nos dias de hoje. E para que eu estou dizendo isso? Porque esse é o tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, porque ele é necessário para a igreja. O Senhor não faz coisas cosméticas. Deus não envia nada para ficar bonitinho. Deus envia aquilo que nós necessitamos como instrumento de sobrevivência espiritual e sobrevivência também física. Então, não despreze as coisas espirituais, não menospreze. Encha-se do Espírito. Os dias são complicados e podem ser derradeiros. E aquele que tem a sua lâmpada cheia, né, está pronto para as bodas, mas aquele que está sua lâmpada vazia, que não comprou óleo, que desce do alto, que será dele nos dias do fim? Que será dele num tempo como esse? Que a tua lâmpada esteja cheia, que a nossa lâmpada esteja cheia, porque dias de trevas podem sobrevir no nosso tempo. Amém? Encha a sua lâmpada com óleo. Compra daqueles que o têm, o Senhor. Daquele que o tem, o Senhor, o óleo precioso. Encha a sua lâmpada. Você não sabe que horas o noivo vem. Amém? Vamos orar? Deus Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor amado. Olha para nós, ó Senhor amado, e fala conosco, ó Pai. Olha para nós, ó Senhor amado, e torna viva no nosso coração, na nossa mente, estas palavras que Tu tens falado ao Teu povo, ó Pai amado, pelos séculos. Ao longo dos milênios, ó Senhor, Tu tens falado ao Teu povo. Pois, Deus Santo, nós somos o povo da vez, o povo que Tu tens agora sobre essa terra. Nossos irmãos que viveram antes de nós já descansam na Tua presença. Só Tu sabes quanto mais virão, mas nós somos o povo da vez, que na nossa geração, no nosso tempo, nós cumpramos a Tua vontade, ó Senhor. Que o nosso coração, ó Senhor amado, de fato, ó Pai, que a nossa vida espiritual, que a nossa conversão não seja de fachada, que o nosso arrependimento não seja meramente religioso, exteriorizado, estereotipado, mas que isso desça até as profundezas do nosso interior, até o nosso coração, até o mais profundo da nossa alma. Que mais do que rasgar as nossas vestes, ter uma aparência de santidade, de arrependidos, que nós sejamos gente de coração rasgado. Que o nosso coração não esconda quem nós somos, não esconda nem os nossos defeitos, não esconda também a nossa decisão maior, o nosso desejo maior, que é seguir a Cristo. Mas que tudo isso, ó Senhor amado, esteja claro na nossa humanidade. Nós somos um povo de gente imperfeita, de gente com defeitos, mas que ama a perfeição de Cristo e a deseja para si, e clama por ela, e trabalha por ela, e ora por ela. Senhor amado, promove um arrependimento verdadeiro na Tua igreja, Pai. Não um arrependimento pro forma, não um arrependimento superficial, não uma casca que esconda toda sorte de podridão interior, mas promove um arrependimento sincero, ó Pai, onde nós nos assumimos como somos, gente que tem defeito, mas que ama as virtudes de Cristo e as deseja para si, que busca as virtudes de Cristo e do Cristo recebe, mas que tem que buscar todo dia, e de novo, e de novo, e de novo,
e outra vez. Deus Santo, vai cercando-nos dos teus cuidados, vai prosperando o teu povo, Pai. Vai prosperando o teu povo, Senhor, para que nós tenhamos não só para nós, mas até mesmo para abençoar outros, para que a nossa honra, a nossa dignidade, ó Senhor amado, seja visível e reconhecível, ó Pai amado, no nosso procedimento, para que, de fato, ó Senhor amado, o nosso inimigo não tenha nada conosco e nada possa encontrar em nós que possa explorar. E derrama sobre nós o teu Espírito, ó Senhor. Nós precisamos de poder, sim, Senhor, poder do alto, autoridade espiritual. Nós precisamos, sim, ó Senhor amado, já que te propões a derramar sobre todos, pobre, rico, homem, mulher, idoso, jovem. Então, Senhor, derrama abundantemente. Eis-nos aqui, ó Senhor amado. Molda-nos, ó Senhor, como barro mole na mão do oleiro, ó Senhor, para que faças de nós, ó Senhor amado, vasos de honra, vasos, ó Senhor amado, que sem rachaduras possam conter o teu Espírito, o teu propósito, o teu plano, a tua palavra. Faz isso, ó Senhor amado, em nossas vidas, ó Pai. Racha o nosso coração, que nós possamos rasgar o nosso coração, ó Senhor, e mostrar, ó Senhor, sinceridade, para além das palavras, mas para os sentimentos mais profundos e arraigados em nós. Graças te damos, Senhor, e pedimos essas coisas em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos servir a mesa do Senhor, os irmãos que vão nos ajudar. Venham, por favor.